Então, o que eu vejo, né? Porque lendo esse e-mail, eu selecionei ali algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, lá no comecinho, ela diz que aconteceu uma traição, depois aconteceu uma segunda traição. Nesse intervalo, entre um pedido de perdão e outro, ela disse que ele se arrependeu e foi batizado nas águas. E ali ela coloca que por arrependimento ele se batizou nas águas, passando de criatura para filho de Deus. Então vamos entender um pouco esse processo. Esse não é o motivo de um batismo. Esse não é o motivo para alguém se entregar a Cristo. O único motivo de eu entregar a minha vida a Cristo, o único motivo de eu me batizar é por Cristo. Não por um arrependimento de uma ação, de um ato, de um adultério, de um pecado. O arrependido, ele se arrepende de quem ele é. E por isso ele se torna uma nova criatura, por isso ele se torna filho de Cristo, irmão de Cristo, filho de Deus. Ali naquela frase, pelo menos o contexto ali, me parece que colocar o batismo no motivo de pedir perdão pela traição não é bem por aí que a gente pode olhar, que a gente deve olhar essa situação. E os frutos mostram, né? Porque depois ele traz de novo. Então, de fato, naquele dia, aparentemente, pelo que está descrito ali e pelas ações ditas no e-mail, não houve uma mudança de vida, não houve, de fato, um arrependimento, não houve sequer um batismo real, porque o batismo, o arrependimento, nos leva a nos tornarmos nova criatura, tá? Eu achei importante citar isso, porque isso é algo muito sério no meio cristão, né? O batismo, a conversão, o arrependimento real. Precisa ter os princípios bíblicos, os princípios de Deus. E nesse caso aqui, pela descrição, não me parece que o que motivou esse homem ao batismo foram os princípios corretos que Jesus nos ensina. E aí ela continua, né, dizendo que na segunda traição, esse homem já batizado, já cristão, né, ele diz que arrependido, de novo é a mesma expressão que ela usa, é o mesmo marido arrependido agora de novo. Ele liga para a Amy na frente dela e acaba tudo. Troca o número dele de telefone. E aí ela diz, expressão dela, aí eu acreditei, tola eu. Aí a gente vai ver aqui ela falando de uma irmã da igreja que teve um sonho e que revelou para ela que a mãe dela chorava muito, né? E que no sonho Deus dizia para ela clamar mais, que elas estavam distraídas, né? E aí ela conta alguns relatos, ok? Vamos seguir porque eu vou falar disso um pouquinho lá na frente. Ela vai falar que nesse meio tempo ela descobre o que a gente vai aqui, pelas contas do e-mail, uma terceira traição, ou seja, porque ele continua com a mesma mulher que lá na frente ele tinha terminado tudo, mudado de número, todas essas coisas. Ele continua com essa mesma mulher e aí agora ele sai de casa. E aí ela questiona que ao sair de casa, que ao descobrir a traição, ela se mantém tranquila. E aí ela fala, estranho, né? Porque da outra vez eu surtei. Estranho. Enfim,
Ele decidiu sair de casa e não interferir na decisão dele, porque algo me dizia que era necessário deixar ir. Quando ela diz aqui estranho, né? Porque da outra vez eu sorteio, vamos tentar entender esse contexto. A gente está falando da terceira traição. Na verdade, não é que é estranha a reação dela, é porque ela está vivendo algo que se tornou comum na vida dela. E quando algo se torna comum, não importa se esse algo é bom ou ruim, né, a nossa reação já não é mais de surpresa, já não é mais de desespero. A nossa ação agora precisa e necessita ser uma ação que resolva isso, que resolva esse problema. E o que a gente vê nesse momento dessa ação também não é uma ação resolutiva, é uma ação de passividade, uma reação de vou esperar para ver o que acontece. Então, se o homem fica em casa, ficou. Se ele vai embora, ele foi. E, na verdade, agora, nesse momento, a gente jogou a responsabilidade para Deus, que seja feita a vontade de Deus. Tá? Então, vamos entender esses processos, porque essas atitudes que nós tomamos, elas podem ajudar ou prejudicar o nosso deserto, mas elas vão fazer a gente entender em que local, em que situação, em que fase do deserto nós estamos hoje, estamos vivendo agora. E aí ele diz assim, ela diz assim no e-mail, né? Estamos separados de corpos há 9 meses. Então eu entendo que estão separados de corpos, então ainda não houve o divórcio no cartório. Ok, estão separados de corpos, tudo bem. E aí ela diz assim, ele fala que não está mais com a OM, fala que está somente com Deus. Quando ele saiu de casa, se sentiu muito angustiado e foi para uma igreja perto do serviço. Ali uma irmã orou e disse que Deus falou com ele para voltar para casa. Tenho dúvidas sobre isso. Deus fala com quem abandonou a família? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. Ele diz que uma irmã veio, falou com ele, né? A irmã vai lá e dá um recado de Deus para ele. E aí a resposta da irmãzinha que nos mandou o e-mail é: tenho dúvidas sobre isso. Só que quando uma irmã, na igreja que ela frequentava, vai para ela e traz uma revelação de um sonho, ela não tem dúvida. Mas quando alguém leva um sonho para o marido dela, ela tem dúvida. Ou seja, qual é a diferença de eu receber um sonho, uma revelação de Deus, de alguém que fala comigo ou de alguém que fala para o marido? Por que eu tenho dúvida quando é com o outro e quando é para mim eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza absoluta que foi Deus que falou? Então, esse ponto de fé, esse ponto de entender como é que funciona a fé, é no mínimo confuso. E a gente precisa ajustar essas coisas. Porque Deus não é confuso. Deus é muito claro, Deus é muito direto. E aí, eu preciso deixar um alerta aqui para todos que estão ouvindo e também para essa amada irmã que está nos ouvindo. Deus, quando quer falar algo, ele fala comigo. Ele não precisa mandar recado por ninguém. Deus tem acesso. Todos nós temos acesso à voz de Deus e acesso ao Espírito Santo. Aí, Ivan, acontece de Deus falar com alguém porque eu não estou ouvindo? Claro. Mas aquilo que Deus fala com alguém, Deus confirma comigo. Então, ele já tinha me dado sinais, eu não estava prestando atenção, ele usou o irmão veio, me falou, e quando o irmão fala, fica tudo muito claro, porque Deus já vem falando no meu ouvido há muito tempo e eu não dou ouvidos para ele, eu não presto atenção. E aí Deus usa um irmão para falar. Mas ele não usa um irmão para falar aquilo que nunca falou comigo ou que nunca tentou falar comigo. Não é assim que funciona. E aí eu vou à resposta, né, que é o que a irmã perguntou. Deus fala com quem abandonou a família? A gente precisa entender a circunstância de como Deus fala.
Eu fiz um vídeo aqui no canal, ele está lá na nossa playlist, vocês podem procurar lá, que o título é Deus não fala, não, desculpa, Deus não ouve a oração do adúltero. Esse é o título do vídeo, baseado em Malaquias, capítulo 2, se vocês quiserem buscar e ler. Só que existe uma diferença entre o adúltero e existe uma diferença daquele que está fora de casa, saindo do adultério, com a intenção de voltar para casa. Arrependido. Existe diferença. Vocês vão perceber que lá em Malaquias, o que o texto diz é que ele não ouve a voz daquele que abandonou a mulher da sua aliança, da sua mocidade. É isso que o texto diz. Quando eu ouço esse e-mail do cônjuge que adulterou, saiu, e no momento em que Deus fala com ele, primeiro Deus não fala diretamente com ele, ele envia um recado, um profeta, vamos entender dessa forma. E aí a irmãzinha vai lá e fala com ele o quê? O que a irmã fala? Volta para casa. Não é esse o recado? Vou ler o e-mail. Quando ele saiu de casa, se sentiu muito angustiado e foi para uma igreja perto do serviço. Ali, uma irmã orou e disse que Deus falou para ele voltar para casa. Vamos lá. Se Deus não mandar um arrependido, um pecador ou um adúltero voltar para casa, Deus vai falar o que com esse homem? A fala, o recado, ele está cumprindo o princípio. O recado não é um recado de pecado. O recado não é um recado de quebra de princípio. Muito pelo contrário. É um recado que está alinhado, inclusive, com as orações da irmã. Por que dúvida? Não há motivos para dúvida nesse sentido. E outra, segundo o relato do e-mail, ele diz que largou a OM. Ok, eu, no seu lugar, também teria dúvidas, pés atrás, porque esse homem já se mostrou não confiável em suas palavras em outros momentos. Ok, tudo bem. Mas uma coisa é duvidar do homem, outra coisa é duvidar daquilo que Deus pode fazer. A gente ora por restauração. A gente pede para que Deus traga o nosso cônjuge de volta, seja o nosso marido ou a nossa esposa. E aí a gente ouve que Deus falou diretamente com ele para ele voltar para casa. Por que a gente duvida quando Deus começa a fazer as coisas? Lógico que a gente, lendo esse e-mail, a gente vai entender que existem muitos princípios quebrados. E a gente precisa ajustar muitos, tanto dele quanto da irmã. Este homem, para voltar para casa, ele precisa gerar frutos de arrependimento antes de qualquer coisa. E eu ainda não consigo ver, pelo menos no e-mail, esses frutos sendo gerados. Como também vejo muitas condutas equivocadas ainda no posicionamento da irmã. A irmã me pergunta assim, tenho dúvidas sobre isso. Deus fala com quem abandonou a família? Não sei se é verdade. Percebi que ele anda confuso. Eu, particularmente, percebi que ele anda confuso e também percebi pelo e-mail que a irmã também está muito confusa. Confusa naquilo que pede a Deus, naquilo que ouve como resposta. Confusa em como proceder, em como seguir. Vamos seguir aqui, ó. Percebi que ele anda confuso. Uma hora fala para eu ter paciência, porque ele quer voltar para casa.
Outra fala que é melhor ficar sozinho, porque não garante que não vai cair no pecado novamente. A última agora foi para darmos entrada no divórcio, que isso seria melhor para mim. Bom, esta parte do e-mail, na verdade, eu não vejo confusão, eu vejo coerência. Primeiro, ele assume, ele pede a ela para ter paciência, porque ele quer voltar para casa. Ou seja, eu quero. Aí depois ele diz que é melhor ficar sozinho. Qual é a coerência aqui? A coerência é de alguém que não sabe o que quer. Porque se soubesse o que quer, não teria adulterado, não teria saído de casa. Depois ele diz que é melhor ele ficar sozinho porque ele não sabe se não vai cair no pecado novamente. Bom sinal. Ele está assumindo a sua fraqueza. Ele está assumindo que precisa de conversão, que precisa de ajuda, porque ele é fraco nessa área. E um dos princípios da mudança é assumir as nossas fraquezas, aquilo que somos. Então esse é um bom sinal. Ele está reconhecendo que precisa de ajuda. Está trazendo para a luz, né? E aí ele diz, a última agora, e foi para darmos entrada no divórcio, que seria o melhor para mim. É a questão da culpa que a gente fala em um dos nossos vídeos. Ou seja, se ele não tem certeza, não tem força e não consegue ajuda para mudar, vai continuar traindo e enganando essa mulher. E ele ama essa mulher, ele entende que ele deve fazer o sacrifício de liberá-la, para que ela seja feliz. Essa é a confusão e o engano que Satanás coloca em nossas mentes. Essa é a ação de Satanás. Ele nos engana, fazendo a gente achar que uma ação boa vai resolver o problema, quando, na verdade, essa ação é tudo que Satanás quer. Terminar e acabar com esse casamento de vez. Então, essa parte aqui do e-mail, ela resume o momento em que esse casal está vivendo. É um momento onde é muito claro que esse homem ele já está arrependido, porém, ele não sabe como voltar, ele não conhece o caminho de retorno, ele não sabe gerar frutos de arrependimento, ele não tem força para caminhar sozinho nessa direção. Ele necessita de ajuda. Ele necessita de ajuda. E aí que vem o ponto. Então, o que essa mulher faz? Recebe ele em casa, hoje, do jeito que ele está, provavelmente, se esta mulher recebe esse homem do jeito que eles estão, eles vão se ferir ainda mais e prejudicar ainda mais esse casamento, porque nenhum dos dois está em condição de ajudar ninguém. E ambos vão só se ferir. É por isso que a gente bate na tecla que a gente precisa, no deserto, buscar uma restauração pessoal. E é o que a irmã precisa, o quanto antes, o mais rápido possível, buscar uma restauração pessoal. Porque com a restauração pessoal, com o posicionamento correto, com ajuda, esta irmã pode ajudar esse marido a ele tomar a decisão correta, a ele se arrepender verdadeiramente, a ele lutar pelo casamento e mudar de vida de verdade. Que não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com frequentar a igreja A, B, C ou D, tem a ver com o encontro verdadeiro com Cristo, tem a ver com arrependimento, tem a ver com atitudes diárias de devoção ao Senhor, leitura da Bíblia, oração, culto diário, reconhecer quem é Jesus, quem é o meu Senhor, quem é o meu Salvador. É isso que muda a vida de um homem. Não é ir à igreja, não é colocar uma Bíblia embaixo do braço, não é se batizar para mostrar para todo mundo que agora eu mudei. Não é isso que muda a vida de um homem. O que muda é o dia a dia. É o caráter transformado, é a palavra de Deus que todos os dias que eu leio me confronta.
que transforma o meu caráter, que me obriga, dia após dia, rever a minha conduta como homem, como ser humano. Essa é a palavra. Essa é a Bíblia. E aí sim, desta forma, a gente experimenta a verdadeira conversão, a verdadeira mudança que só o Espírito Santo produz em nós. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, nós vamos produzir os frutos do Espírito. E nos frutos do Espírito não tem mentira, não tem traição, não tem adultério, não tem vontade própria, não tem orgulho, não tem. Esses frutos são da carne. E se a carne habita, o Espírito não habita. E se o Espírito não habita, não houve conversão. Esse é o ponto, é isso que a Bíblia fala. Lá em Gálatas 6, vocês podem comprovar isso que eu estou falando para vocês. Gente, é isso, tá? Por hoje. Gente, beijos, fiquem com Deus.